Meus irmãos, vamos comentar nosso segundo texto bíblico de hoje, que encontramos no Salmo 40 e o Salmo 40, não, Salmo 41 e o Salmo 42, Salmos 41 e 42. Salmo 40, verso 1: Bem-aventurado é aquele que atenta ao pobre, o Senhor o livrará e o conservará a vida, será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia eu dizia, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui o Salmo 41. E são bem-aventurados aqueles que atendem ao pobre. A Bíblia diz que aqueles que dão aos pobres emprestam a Deus. Aquele que respeita o pobre, que socorre, são bem-aventurados. A este homem que socorre os pobres, o Senhor os livra do mal. Diz que o Senhor vai conservar a alma dessas pessoas que socorrem ao pobre, vai conservar em vida, vai guardar, vai lhe dar proteção. A Bíblia diz que nunca faltará o pobre sobre a face da terra. E longe de nós que um pobre venha ao nosso encontro, pedir um apoio e a gente deixar de dar. A Bíblia dá a quem te pedir e não te desvie daquele que te tome emprestado. A Bíblia diz que ele será abençoado na terra. E o Senhor não vai entregar esse homem que é misericordioso, que ajuda o pobre, na mão dos seus inimigos. Outra coisa, a Bíblia diz que o Senhor vai sustentar essas pessoas no leito da enfermidade. E tu renovas a sua cama na doença. Ora, amados, Deus não impede que nós adoecemos. A doença é consequência da fraqueza humana, é consequência dos nossos pecados original. Ninguém que seja crente, que não seja, vai deixar de adoecer. Doença e morte é uma coisa que vem para toda espécie humana. Mas, porém, aqueles que temem a Deus, a Bíblia diz que o Senhor sustenta, conforta, fortalece ele no leito da enfermidade, não é? E ainda diz que o Senhor renova, afofa a sua cama, dá esperança, dá gozo, ele tem paz, ele tem tranquilidade. Ele não é um doente desesperado, ele é um doente conformado, ele é um doente satisfeito, ele é um doente feliz. Amado irmão, se você tiver de honrado no leito do hospital, ou mesmo na sua casa, sendo servido pela mão do outro, das outras pessoas, agradeça a Deus por isso, seja paciente, demonstre a sua fé, não deixe de ser crente porque você está doente ou porque está no leito da enfermidade, porque isso é normal a toda a espécie humana. Mas sabendo que o Senhor fortalece aqueles que mesmo doentes louva, canta, exalta Jesus, porque aquele que no leito da dor não deixa de ser crente, não blasfema de Deus, o Senhor o conforta. Meus amados irmãos, nós vemos que o salmista Davi disse que na sua doença, ele dizia, o que ele estava passando, que o Senhor tivesse piedade dele, que o Senhor sarasse a alma dele, porque na verdade ele notava que a sua enfermidade era consequência de pecado, né? Todos nós sabemos que a nossa doença, a doença do corpo é consequência do pecado. E nós vemos, meus amados irmãos, que ele dizia que ele tinha inimigo que queria que Davi morresse. Estava doente e dizia, quando é que ele vai morrer? E quando é que vai perecer o seu nome? É assim, tem gente que quer que a gente morra, mas Deus é aquele que livra a gente também. O pastor Zé Carlos de Lima, que é o meu pastor, ele disse que Deus disse a ele que tinha pessoa orando a Deus pedindo a morte dele. Aí você diz, mas é possível isso? É, né? Tem feiticeiro, homens maus, ímpios, que tem raiva de crente. Mas no meio dos crentes também tem crente que tem raiva do outro crente que quer que ele morra. Deveria não ter, mas pode ter. Né? Tem pessoa que quer que você morra para tomar sua posição, seu lugar, e não se escandalize. Tem pessoas até que quer que você morra para tomar seu emprego, sua posição, sua casa, seu marido, sua mulher, seus bens materiais, né? Se você tiver uma herança por causa da sua herança, por isso, irmão, nós devemos confiar no Senhor. E nós vemos, meus amados irmãos, ele dizendo, ele vai morrer, quando é que ele vai perecer? E eles vieram, alguns vieram ver, foram visitar o salmista,
E o salmista Davi diz que quando ele saiu, no coração dele só tinha maldade. Vieram visitar: ô meu irmão, como vai? Você está bem? Você vai ficar bom. Mas por trás, o coração cheio de maldade contra o salmista. E o salmista, repare mesmo que era que ele dizia: quando ele morrerá, quando ele perecerá. Mas vinha com o coração dizendo que estava bom, que desejando que o salmista ficasse bom, mas por trás desejando sua morte. E nós vemos, meus amados irmãos, que ele diz que todos aqueles que aborrecem murmuram contra ele. E dizia o quê? Imagina coisa má contra ele, dizendo: uma doença má o pegou, pois ele está deitado, não vai mais se levantar. Meu Deus! Ele disse que até os seus amigos íntimos, os amigos em quem ele confiava, os amigos que comiam o seu pão, que comia no seu prato, levantou contra ele o seu calcanhar. É assim que acontece. Quantas vezes a gente vê que pessoas que a gente guardava, absorvia na nossa casa, são os nossos inimigos, desejam a nossa morte, não é? Mas, meus amados irmãos, nós vemos o salmista Davi pedindo piedade a Deus por causa dessas pessoas más, não é? E Davi pediu: por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Então, irmãos, sejamos fiéis, andemos diante de Deus e não escutemos o que as pessoas dizem conosco, o mal que Ele nos deseja. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem e bem dizer aquele que nos faz o mal. Isso é mandamento divino, não é? No Salmo 42, os irmãos já sabem o que é que diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando irei e me apresentarei diante da tua face? Esse deve ser o desejo do crente, a alma do crente, o espírito do crente deve desejar Deus, assim como as servas, assim como os veados novinhos, assim como os animais do deserto que tinham sede, que botava o seu ouvido naqueles canos e ouvia as passagens d'água, ficava berrando, ansiando pela água. Assim, irmão, como sedento tem sede de água, assim nossa alma também deve ter sede, até porque a água que alimenta a nossa alma é Deus, é a presença de Deus. Como os servos bramam pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, mas não é do Deus morto, mas não é da imagem de escultura, não é do Deus que é carregado pela mão, não, que tem pé, mas não anda, que tem boca, mas não fala, não. É do Deus vivo que fez os céus e a terra. Ele diz: quando irei, quando me apresentarei a ti? Porque a minha lágrima me serve de alimento, de mantimento toda noite. Porque o povo que estava perto dele dizia: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ele disse que quando lembrava disso, dentro dele a alma dele se repetia. Porque ele tinha ido com a multidão à casa de Deus. Ele louvava, mas aquela mesma multidão era aquela multidão que escarnecia, que zombava dele. Onde está o seu Deus? Por isso, meus amados irmãos, ele pergunta à alma dele: por que estás abatido, ó minha alma? E por que perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na sua presença. Meus amados irmãos, não entregue os pontos. Se você está triste, se a tua alma está abatida, cante um cântico de vitória. Diga assim à sua alma: ó minha alma, por que te perturba? Porque se está triste dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele vai virar meu cativeiro, Ele vai me dar vitória. Em breve eu estarei perto dEle. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, nos fortaleçamos no Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, né, que contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao meu Deus da minha vida. Então, irmão, a saída para quem está sendo perseguido, para quem está doente, para quem está passando por luta, para quem está sendo rejeitado, é buscar ao Senhor, é orar ao Senhor. A nossa alma é confortada pela presença de Deus. Na oração a gente se fortalece, a gente conversa com Deus, a gente sai fortalecido, e quando a gente sai dali já não somos mais a mesma pessoa triste e sofrida. Espere em Deus, confie em Deus, amado irmão, e não olhe para aqueles que lhe desprezam, e não olhe para aqueles que lhe criticam, e não olhe para aqueles que querem ver a sua morte e a sua desgraça. Você tem um Deus que está velando e guardando e lhe livrando da morte.